Fala pessoal, aula de hoje eu vou explanar para vocês aí um pouquinho sobre o desenvolvimento do TCC de hidráulica. Vai ser mais prático, mais didático aqui com esse exemplo. Eu vou trabalhar em cima de um projeto. Esse projeto ele é baseado aí no nosso pavimento terra e nosso pavimento superior. No caso aqui eu vou dar um foco maior no pavimento superior. Nós temos então 3 dormitórios. Vamos considerar aqui para o exemplo de cálculo que nós teremos aí 5 moradores nessa residência. Aqui nós temos o dormitório 1, 2 e a nossa suíte. Caso eu não tenha essa informação, a quantidade de moradores aí da residência, nós podemos realizar o cálculo do consumo diário considerando a quantidade por dormitório. Então, no caso aqui ficariam 6, se eu não tivesse a quantidade de moradores. Então, 2 para cada dormitório. Na planta aqui do lado nós temos a cobertura. Aqui a gente vai realizar o detalhamento aí da caixa d'água e a saída para os ramais, né? O nosso AF1, AF2 e assim por diante. Vou demonstrar também um cálculo de pressão chegando em um dos banheiros aí da residência. Aqui no caso nós vamos trabalhar com alguns blocos, então isso daqui a gente também consegue fazer o download via internet, é bem simples. A Aqualimp ela disponibiliza isso aí para a gente, então pode buscar lá o bloco, então tem vários volumes lá que podem ser utilizados. O elemento já está em DWG. Pois bem pessoal, aqui nós vamos calcular o volume do reservatório e o diâmetro de abastecimento predial do exemplo citado. Para exemplificar de melhor maneira, nós vamos trabalhar com essa imagem aqui e detalha aí a chegada de água na sua residência. Então nós temos aqui a rede pública de água, ou seja, o abastecimento. Ele vai passar aqui pelo nosso cavalete. Nessa parte do cavalete, onde é posicionado o nosso hidrômetro, tem o objetivo de fazer a medição do consumo que ocorre nessa residência, via concessionária. E o registro serve para você, caso ocorra alguma manutenção, você fechar ali e não ter esse consumo de água, né? Sendo que ocorre uma manutenção aí dentro da sua residência, ali puxando o seu relógio ou até mesmo na rede pública. Nesse caso aqui, pessoal, o que nós vamos calcular vai ser o nosso diâmetro de abastecimento predial, que é essa parte que é saindo do cavalete e que chega até o nosso reservatório. O abrigo do cavalete também nós vamos definir, isso vai ser representado também no nosso projeto. Ele é definido, pode ser definido, né, através de uma tabela que está disponível aí para vocês. Então, verificando a tabela, vocês podem definir isso aí e inserir no projeto, detalhando ali a chegada de água na sua residência e posicionando muitas vezes próximo ao portão social. Tá? Isso vai depender, logicamente, do ponto de chegada aí que seja mais favorável da sua residência, correto? Então, aqui nós temos alguns sistemas de abastecimento. No caso, temos distribuição direta, temos o distribuição indireto com bombeamento e sem bombeamento, e temos também o distribuição misto. No caso aqui, o que tecnicamente vocês vão descartar vai ser o sistema direto. Como o próprio nome já diz, ele é abastecido, ele passa pelo cavalete, a nossa água, e abastece nossas peças diretamente. Pode ter um problema aqui nesse tipo de sistema, porque se caso ocorra alguma manutenção ou falta de água pela concessionária, provavelmente nossos elementos vão ter problema de falta de água imediato. E sistema indireto sem bombeamento. Então o sistema indireto sem bombeamento ele vai trabalhar ali com o nosso reservatório. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a pressão que é disponível pela concessionária, que é 9 metros coluna d'água. Então, se sua residência, o ponto da sua caixa d'água, se encontra a 9 metros do ponto de chegada ali do nosso cavalete, ou seja, de entrada na nossa residência, né, do abastecimento, então é garantido aí pela pressão da concessionária. Você não precisa utilizar um reservatório inferior, por exemplo. A partir do momento que chega a água é reservada ali no nosso reservatório, né, nossa caixa d'água, essa pressão que era disponível pela concessionária não vai ser trabalhada para abastecimento das peças. Então a gente deve realizar alguns cálculos verificando aí essa pressão. O sistema indireto com bombeamento vai depender muito do volume que vai ser trabalhado na sua residência e o total de peças que serão abastecidas. Muitas vezes a gente trabalha com essa situação também em relação à topografia aí do nosso terreno. Então, se não for favorável, ou dependendo aí da altura, aí, ultrapassa 9 metros de coluna d'água, a gente já trabalha com o reservatório inferior. Esse reservatório inferior ele tem o objetivo de tirar um pouco as cargas existentes ali no reservatório superior. Então, a gente costuma trabalhar com 60-40, ou seja, do volume total de água, nós trabalhamos com 60% no reservatório inferior e 40% no reservatório superior. O sistema de abastecimento para as peças, né, nos ambientes aí da sua residência, funciona conforme foi dito ali no sistema indireto sem bombeamento. Então,
chegou a pressão no seu reservatório, armazenou a água lá na caixa d'água, porém é necessário efetuar aí todos os cálculos verificando se a pressão chega nas peças. Sistema misto é um dos sistemas mais trabalhados aí, porque muitas vezes ele utiliza o abastecimento direto em algumas peças, por exemplo, torneira de jardim, então é um abastecimento direto, e depois ele continua com o abastecimento predial e direciona a nossa água para um reservatório. Então esse reservatório, posteriormente, ele vai direcionar com o mesmo sentido, aí, com a mesma necessidade dos cálculos para as nossas peças. Então por isso que é dado o nome aí de sistema misto. Faz o abastecimento direto e ao mesmo tempo faz o abastecimento indireto. Então aqui nós temos um exemplo de reservatório, onde nós temos a nossa base. Sempre é necessário apoiar a sua caixa d'água em uma base, não é viável você posicioná-la diretamente na laje. Sempre tem que deixar uma base aí para o seu reservatório. Aqui nós temos a alimentação da nossa caixa d'água, então o cálculo que nós vamos efetuar aí do abastecimento predial, saída ali do cavalete, chegada do reservatório, é essa tubulação aqui de abastecimento. Temos ali na lateral direita o extravasor, ele tem o objetivo de avisar, alertar aí o morador que teve algum problema no seu reservatório, principalmente na boia. Quando a boia falha, né, que ela tem um limite ali do nível da água no reservatório, se ela tiver algum problema vai começar a correr com água ali nessa tubulação. Então ela alerta ali o morador que tem algum problema no seu reservatório. Logo abaixo a tubulação de limpeza, ela é munida ali do registro, posicionada mais na parte abaixo do seu reservatório, para retirada ali de alguns resíduos existentes aí no reservatório, por exemplo, lodo. Do lado aqui nós temos uma tubulação de ventilação. Muitas vezes em determinadas residências não há essa tubulação. Ela serve para a retirada de ar que existe no reservatório. Então, por exemplo, se eu tive algum problema ali de abastecimento, faltou água na rede pública e não teve abastecimento das minhas peças, provavelmente essa tubulação ela vai encher de ar. Se eu não tenho essa tubulação de ventilação, pode ter um problema aí mesmo após o retorno de água, com o abastecimento das minhas peças. Elas podem começar com algumas falhas. Então essa tubulação de ventilação ela serve aí para retirada de ar dessa tubulação. E logo abaixo a tubulação de consumo, né? A saída aí da tubulação, do barrilete no caso, direcionando para a nossa coluna de distribuição, e aí sim temos os nossos AFs, que serão direcionados para os nossos ramais e subramais. O cálculo do consumo de água, pessoal, é baseado em médias aí de consumo no Brasil. Então nós temos um consumo aqui em média de 50 a 200 litros de água para residências aí, padrão médio. Então nesse caso, quando nós não temos um total de usuários, né, de moradores de uma residência, nós podemos trabalhar aí com uma estimativa, uma taxa de ocupação, conforme a tabela ao lado. Então se eu não tenho um posicionamento, uma quantidade de usuários, eu posso trabalhar ali com a questão dos meus dormitórios. Então, por exemplo, na primeira linha, que é o que nos interessa, residências e apartamentos. Então, uma taxa de ocupação que seria legal a ser considerada no cálculo de volume, são 2 pessoas por dormitório, tá? Porém, no nosso caso, a gente já tem a quantidade de moradores aí, então fica mais fácil trabalhar dessa forma. No nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar com 5 moradores e essa residência ela é de médio padrão. Então, no caso, se eu tenho uma residência de baixo padrão, eu posso trabalhar aqui nessa questão, casas populares ou rurais, 150 per capita. Agora, no caso, se eu estou trabalhando com residência de padrão médio, a residência popular também é enquadrada aqui, ó, 150 per capita. Residência de padrão médio, 200 per capita. Residência de padrão de luxo, 250 per capita. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, com essa média de 200 per capita, correto? Então, o cálculo é bem simples. Nós vamos trabalhar aí com o nosso consumo diário, que é litros dia, né? A população ocupante e o consumo per capita, litros dia, que nós vamos retirar da nossa tabela. Então, uma garantia de consumo é realizar um cálculo com uma reserva para 2 dias. Né? Então, você majora aí o volume de água do seu reservatório. Então, ficaria ali o CR, a capacidade total do reservatório, e multiplicado para 2, né, que seriam 2 dias. O dimensionamento da nossa residência vai ocorrer da seguinte maneira: nós temos 5 pessoas, considerando que é uma residência de padrão médio, né, médio padrão,
e uma reserva de 2 dias. Então, primeiro a gente vai verificar o nosso consumo diário. Então, nós temos 5 pessoas e o consumo per capita é 200 litros dia. Multiplicando aí 5 por 200, temos 1.000 litros dia, faltou ali dia. O consumo do reservatório, né, ou seja, uma estimativa aí para 2 dias, nós vamos trabalhar ali com 2 vezes nosso consumo diário, que vai ser 2 vezes 1.000, que vai ser 2.000 litros dia. Então nós vamos trabalhar aí com essa base, correto? A vazão do nosso alimentador predial vai ser baseada aqui nessa forma. Então nós temos o nosso CD, o nosso consumo diário. Nesse caso, a nossa vazão, que nós vamos procurar aí, que nós vamos tentar encontrar, vai ser a vazão mínima do alimentador predial. Consumo diário, que nós já conhecemos, porém, aqui nesse caso, ele vai ser dado em metros cúbicos dia. E 86.400 são segundos por dia. Então, nós vamos trabalhar aí para verificar qual que é o diâmetro do nosso alimentador predial. Na sequência, nós vamos trabalhar aí com o diâmetro diretamente. Então, o diâmetro do alimentador. Nesse caso aqui nós temos 4 vezes nossa vazão mínima, dividido pelo π, vezes a velocidade. A velocidade, pessoal, é meio que um padrão via norma, de acordo aí com uma previsão da tubulação que nós vamos trabalhar. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com 0,6, correto? E nós temos essa velocidade. Então, fazendo a situação aí, né, elaborando os cálculos, nós vamos ter ali 2.000 litros dia, vamos dividir esse elemento transportando ele, transformando para metros cúbicos. Então é só dividir para 1.000. Então nós temos 2 dividido para 86.400. Resultado disso daqui vai ser 0,000023148. Esse valor que nós encontramos, nós vamos jogar aqui na fórmula do diâmetro. Então vai ser 4 vezes 0,000023148 dividido para π vezes 0,6. E o resultado dessa conta nós vamos tirar a raiz. Resultado, pessoal, vai dar 0,007. Porém, aqui é dado o valor em metros. O que nós vamos fazer é jogar para milímetros, porque as tubulações são dadas aí em milímetros, os diâmetros comerciais. Na realidade, pessoal, o diâmetro comercial mínimo que é trabalhado nessa questão é 25. Se a gente joga ali o 0,007, obviamente ele vai ficar apenas 7. Porém, você não tem um diâmetro com essa categoria, com essa medida. Então, muitas vezes, sempre vai ficar na base aí, parte inferior do nosso diâmetro, de 25. Então, nós vamos jogar para esse valor, que é 25, correto? Aqui, no caso, seria a nossa tabela de definição do abrigo. Então, nesse elemento aqui, eu indico trabalhar com a segunda linha aí, ó. Então nós temos ali o ramal predial, diâmetro D, temos a segunda linha 25. Aqui ele faz uma estimativa do consumo provável, né? Já até demonstrei o consumo provável, metros cúbicos por dia. E o abrigo que é trabalhado, ó. Quais são as dimensões do nosso elemento? 0,85 vezes 0,65 vezes 0,30. Correto? Então, seria essa dimensão do abrigo a ser posicionado na entrada da residência. Então, essa daqui é a nossa parte 1, que seria o cálculo do nosso volume a ser trabalhado na residência e o cálculo do diâmetro de abastecimento predial.